Hoje eu quero dar início a uma série de palavras, de pregações, de meditações, onde nós vamos buscar fundamentos. Diga comigo, fundamentos. Diga de novo, fundamentos. Onde nós estaremos buscando fundamentos para uma vida debaixo da unção do Espírito Santo. Diga comigo, unção do Espírito Santo. Não somente estarmos buscando ou vivendo tempos ou um mover do Espírito Santo. Algo muito bom é um mover do Espírito, algo muito bom é sermos batizados no Espírito, termos uma experiência com o Espírito Santo, mas acima disso, bem melhor do que isto, é nós estarmos vivendo uma vida toda debaixo da unção do Espírito Santo, porque aí não é um tempo, aí não é uma situação, é uma vida, e nós precisamos viver uma vida debaixo da unção do Espírito Santo. Amém? Porque a unção do Espírito Santo, quando nós falamos unção, nós precisamos entender que dentro dessa palavra unção, sabe, há um conjunto de coisas, de atributos de Deus. Quando nós falamos de unção, nós estamos falando da graça de Deus, nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos falando do poder de Deus. É isso que nós estamos falando quando nós pensamos em unção de Deus. Quando nós falamos isto é maravilhoso entender que a unção é tudo isto. Então, querido irmão, existe coisa melhor do que ter uma vida toda debaixo da unção do Espírito Santo. É muito melhor do que nós termos alguns momentos, algumas situações. É que nem nós falarmos de um chamado profético, uma unção profética, do que um mover profético. O mover profético ele pode acontecer. Então, às vezes, até uma pessoa que não tem o chamado profético, né, não tem essa unção de ser um profeta, uma profetisa, mas se ele entra no mover, ele vai até profetizar, mas não significa que ele é um profeta. Alô? Saul não era profeta, Saul foi um rei, mas em determinado tempo da vida dele, ele foi num encontro de profetas, e ali estava acontecendo um mover profético, ele entrou e ele profetizou. Mas ele pegou uma carona no mover. Ele não era um profeta. Então, quando nós estamos diante de uma situação que está acontecendo no mover, nós podemos entrar no mover. Mas isso não significa que nós vamos viver a vida toda naquela unção. Estou me fazendo entender? Amém? Porque, querido, a situação é assim. Se nós não prestarmos atenção nisto, o que vai acontecer? Os dias são maus, sempre foram. E cada dia acelera mais isto. Se nós não entendemos que nós precisamos viver uma vida debaixo da unção do Espírito Santo, nós acabamos correndo um grande risco na nossa vida como um todo. Hoje, eu penso que nós estamos vivendo muito mais debaixo de um desânimo, de uma preocupação, de um medo, do que debaixo do mover. Isso é muito ruim. Porque isso enfraquece o cristão, isso enfraquece a família, isso enfraquece a igreja, isso nos enfraquece. Isso enfraquece o próprio mover e a intenção de Deus na terra. Porque, querido, você precisa entender, diga comigo assim, eu sou a mão de Deus nessa terra, eu sou os pés de Deus nessa terra, eu sou os olhos de Deus, a boca de Deus nessa terra, eu sou o coração de Deus nessa terra. Porque Deus tem a mim e tem você. Deus nos tem nessa terra hoje. Amém? E Deus conta conosco. Essa é a verdade. Mas se nós não entendemos o que é viver uma vida debaixo da unção do Espírito Santo, como ser boca? Como ser os olhos? Como ser os braços? Como ser as pernas? Como ser o coração de Deus? Nós vamos estar voltados para nós. Nós vamos estar preocupados com as nossas preocupações. Nós vamos estar desejosos dos nossos desejos. Nós vamos estar apaixonados pela nossa paixão. Nós não estaremos desejosos pelos desejos de Deus, apaixonados pela paixão de Deus. Não. Voltamos para nós. Só que isto
causa uma preocupação. Isso causa um desânimo. Isso causa um medo. Porque somos limitados. E todas as vezes que eu entendo que a unção do Espírito Santo, quando ela vem sobre mim, sabe o que vai acontecer? Isso vai ser uma bênção, mas isso vai me dar trabalho. Se eu recebo a unção do Espírito, ou se eu recebo um mover naquele momento, se isso não me der trabalho, eu serei um egoísta. Eu só vou querer para mim. Eu não serei o coração de Deus, eu não serei os olhos de Deus. Eu vou querer aquele poder para mim. Eu vou querer aquela graça para mim. E só para mim, e só para mim, e para mais ninguém. Alô? É muito bom eu ser curado. É muito bom ser transformado. Mas e aí? E aí? Se fica comigo, o reino todo perde. As pessoas perdem. A unção do Espírito Santo veio sobre Jesus, segundo o profeta Isaías. Veio sobre ele. Para quê? Ele libertou cativos. Ele curou enfermos. Ele fez tantas coisas. Então, quando a unção de Deus vem sobre mim, vem sobre você, eu preciso dar. Eu preciso dar. Eu preciso dar. Eu recebi, agora é minha hora de dar. É minha hora de passar isso para frente. Senão seremos eternos bebês que precisam de cuidado. E aí, uma igreja fraca. É só você pensar um pouquinho. Não estou te acusando não, amém, querido? Não é nada disso não. Eu quero pensar, eu quero lançar fundamentos. É isso que eu quero, lançar fundamentos. Para vivermos uma vida debaixo da unção do Espírito Santo. Para vivermos o poder do Espírito Santo. Para isso acontecer, tem que ter fundamento. Temos que estar fundamentados. Como andam as nossas orações ultimamente? Elas são orações muito mais de pedidos? São orações muito mais movidas pelo medo? E ainda mais num tempo como esse que o Brasil vive. A maioria das orações eu penso que elas são assim: Senhor, tem misericórdia. Eu não posso perder o emprego. Qual o motivo dessa oração? Medo. Senhor, tem misericórdia. Eu não posso perder a minha namorada. Eu não posso perder o meu namorado. Tem misericórdia. O que é isso senão medo? Senhor, eu não posso ficar doente. Eu não posso. Senhor, eu não posso morrer. Não me deixa morrer. Não me deixa morrer. Não quer morrer, mas por outro lado não quer viver uma vida que vale a pena. O que motiva as minhas orações? Isso demonstra que nós estamos sem entendimento do que é a unção do Espírito Santo. Nós estamos sem entendimento do que é viver debaixo da unção do Espírito. Está tudo bem? Agora, querido irmão, no último mês de junho, que acabou semana passada, deixa eu perguntar para você uma coisa. E eu me coloco dentro dessa pergunta. Será que durante o mês de junho inteirinho, eu não lembro quantos sábados tiveram no mês de junho, acho que 4, 5 sábados, puxa, melhor ainda. Será que em um sábado do mês de junho, eu reservei 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, e falei: Senhor Jesus, próximo sábado, o Senhor teria 30 minutos para mim? Eu poderia contar com a sua atenção 30 minutos? E Ele iria perguntar para você: por que você quer 30 minutos do meu tempo? Não, Senhor, porque eu quero sentar com o Senhor, eu quero pegar um caderno, eu quero sentar com o Senhor, eu quero pegar uma caneta, porque eu quero planejar o mês de julho na minha vida. Eu estou cheio de esperança, eu estou cheio de boas intenções, eu estou cheio de planos, e eu quero compartilhar com o Senhor. Olha, meu primeiro plano é esse: no mês
de julho, no mês de agosto, no mês de setembro, eu vou melhorar com o Senhor nas minhas orações, nos meus projetos de estarmos juntos e tal. Nesse trimestre eu também quero melhorar na minha casa, eu quero melhorar no meu trabalho. Senhor, eu quero ganhar mais no meu trabalho, eu quero progredir, eu quero fazer isso, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor é Senhor da minha vida, então vamos planejar juntos. Alô? Eu não vou perguntar para você, será que eu fiz isso? Ou será que eu só dobro o joelho quando eu preciso, quando eu tenho medo, eu tenho medo? Eu penso, querido, e eu quero lançar essa pergunta para você, não sei a resposta, eu quero que você me ajude a responder. Será que Deus responde muito mais uma oração de fé ou muito mais uma oração de medo? Alô? O que você acha? Qual é a resposta pronta de Deus? É uma oração feita debaixo de uma motivação de medo ou uma oração feita debaixo de uma motivação de fé? Qual é a oração que cura o enfermo? A oração de quem? Do justo, e a oração da fé. Estamos começando a lançar fundamentos. Eu preciso pensar se eu quero, se eu estou decidido a viver uma vida debaixo da unção do Espírito Santo. Quando eu penso que eu quero, eu vou atrás disso, eu vou começar a entender que Jesus, além de Salvador, Ele será Senhor da minha vida. Porque se eu quero só viver debaixo de um mover ou outro mover, uma situação ou outra situação, Jesus, Ele é simplesmente meu Salvador. Mas se eu quero que Ele se torne Senhor, a coisa fica um pouquinho mais séria. Aí a unção do Espírito vem sobre mim, porque Ele será o Senhor da minha vida. Como Ele é o meu dono, Ele me comprou, Ele precisa ser o Senhor. Aí, se Ele é o Senhor da minha vida, todos os meus passos serão guiados por Ele, todos os meus pensamentos serão referendados, carimbados, aprovados ou desaprovados por Ele, todas as minhas decisões terão o dele o sim ou o não, porque Ele é o Senhor. Porque eu vou conversar com Ele, não só a oração do medo, não só a oração da necessidade, mas a oração da fé. Senhor, vamos planejar juntos, porque se eu entendo que Jesus é o Senhor da minha vida, e eu quero viver debaixo do mover, da unção, eu quero viver debaixo do senhorio de Jesus, tudo muda. Tudo muda. Começamos a dar passos mais sérios. Alô? Amém? E eu quero repetir. Se você deseja viver debaixo da unção do Espírito Santo, saiba que isso vai te dar trabalho. Saiba que tudo aquilo que Deus te der, debaixo dessa unção, debaixo desse poder, você não vai poder reter. Você vai ter que compartilhar. Você vai ter que repassar. Essa semana eu nem lembro. Eu tive que fazer 2 velórios esses dias aqui, eu não lembro mais se foi a semana passada. Acho que foi a semana passada, os 2, não lembro. Fabiano, tudo bem no nosso discipulado, né? Amém? Posso contar o nosso mistério? Não. Nós marcamos um discipulado, né? O pessoal, além do conjunto. No dia que nós marcamos, eu tive que falar para ele, Fabiano, não dá. Né? Preciso fazer um velório. Então tá, vamos adiar. Adiamos para outro dia. Né? 2 dias depois. Ainda brinquei com ele, vamos orar para não morrer ninguém. E chegou no nosso 2º dia, Fabiano, não posso ir, tem que fazer outro velório. Aí eu falei para ele, não marca mais discipulado pessoal com você, vai acontecer, né? Mas, querido, por que eu estou falando isso? Eu tive com o nosso querido irmão Wagner, que hoje está na glória com o Senhor, ele faleceu a semana passada, ou retrasada. E a vida dele, para mim, sempre foi um exemplo de um guerreiro. Esse homem lutou contra 3 tipos de câncer, não sei, ou 3 vezes contra o câncer. A primeira vez foi muito difícil, ele foi e venceu. A segunda vez foi difícil, ele foi e venceu. A terceira vez não. Mas por que eu estou falando isso, querido? Quando você recebe algo de Deus, quando a unção de Deus vem para você, você não pode reter. O que marcou para mim o velório do Wagner foi o testemunho de uma mulher. Depois de tudo ela falou, eu quero falar, eu preciso falar de uma irmã nossa. E todo mundo parou, esperando o que nós iríamos ouvir dela no velório. E ela chorando, ela diz, eu louvo a Deus por ele. Não é ele que está aqui, é só o corpo, ele está na glória com o Senhor. Mas eu louvo a Deus por ele.
Ela diz, porque a última vez que eu fui visitá-lo no hospital, ele estava totalmente debilitado, estava mesmo. Até também a última vez que eu fui no hospital visitá-lo, a enfermeira ali na minha frente, ela pegou o prontuário dele, e ela olhou para ele na cama debilitado, ela diz, Wagner, esse prontuário não é o seu. Porque esse prontuário não é você. Por esse prontuário você estaria morto já há muito tempo. Como você está vivo? Esse prontuário não é o seu. Mas eu creio que o que sustentou a vida dele por um tempo foram as orações e o desejo dele, o homem guerreiro que ele foi nessa terra. Mas aí aquela irmã, ela diz assim, olha ele, quando eu fui visitá-lo com toda a debilidade dele, com toda a deficiência dele, ela falou, eu cheguei lá, eu estava com uma enfermidade nas mãos e nos pés, eu estava com uma dor terrível e cheio de tipo feridas e bolhas. Ela falou, e eu ali visitando, ele olhou para mim, viu aquela situação, e ele diz, chega um pouquinho mais próximo. Eu vou orar para Deus te curar. Vou dizer para você, no leito de morte, irmão. Todo debilitado. Todo corroído pelo câncer. Já era o terceiro. Ele disse, eu vou orar por você. Ele orou por ela. E no outro dia ela não tinha mais nada. Nada. Você entende o que é lançar fundamento se eu quero viver debaixo da unção do Espírito Santo? É você se doar. Eu não sei se ele entendeu o que ele fez. Eu não sei se ele entendeu a plenitude do que aconteceu. Mas, queridos, ele recebeu uma unção do Espírito que o curou uma vez. Recebeu uma unção que o curou uma segunda vez. E mesmo no leito de morte, pela terceira vez, ele não reteve o que Deus deu a ele. Ele disse, Deus me deu, eu vou compartilhar, vem aqui pertinho. Querido, nós precisamos começar a mudar a história da nossa vida. Precisamos querer mudar a história do povo evangélico no Brasil e talvez até do mundo. Entendermos o projeto de Deus como um todo. Deixarmos de ficarmos presos na nossa caixinha chamada eu. Deixar de desejar somente os nossos desejos. De ser apaixonado pelas nossas paixões. Mas começar a ser apaixonado por aquilo que apaixona o coração do Pai. Começar a desejar aquilo que deseja o coração de Jesus. Você não sabe da minha alegria de ver domingo o que aconteceu aqui. Senhor, estamos aprendendo, estamos crescendo. Estamos crescendo. Começamos a desejar o que o Senhor deseja. Quando depois da nossa reunião para avaliar o que aconteceu, puxa, faltaram kits. Glória a Deus que faltaram. Glória a Deus. Demonstrou a nossa pequena fé. E demonstrou que nós estamos começando a desejar o que Jesus deseja. Romanos 8, 31. Diz assim, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio e único filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele o que, querido irmão? Diga de novo. Todas as coisas. Você percebeu que é uma pergunta também? Versículo 33. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Diz assim, quem vai me acusar? Repita comigo. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, também intercede por nós. Quem nos separará
do amor de Cristo, será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada. O que pode te separar do amor de Jesus Cristo? Nada, querido irmão, nada. Isso aqui é uma oração de fé, isso aqui não é uma oração de medo, isso aqui não é uma oração de necessidade, isso aqui é uma oração de fé. De fé. É assim que nós precisamos começar a entender o que o apóstolo nos ensina aqui. Ele já estava vivendo debaixo da unção do Espírito. Ele já sabia o que é viver debaixo da unção do Espírito. Então eu quero pensar com você, querido irmão, se nós queremos realmente começar a viver debaixo da unção do Espírito Santo, sabe quando nós vamos perceber se nós realmente queremos? Quando nós conseguirmos responder essas 5 perguntas. Se nós respondermos essas 5 perguntas, muito bem, nós começamos a desejar, a querer e a caminhar debaixo da unção do Espírito Santo. Amém? Primeira pergunta, querido irmão, que vem aqui. Ele diz assim: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Quando vem isso aqui, que diremos, pois, diante dessas coisas? Significa que alguma coisa aconteceu antes. Se você olhar um pouquinho antes, aqui vai estar falando das nossas fraquezas. Aqui estará falando das nossas necessidades. Aqui vai estar falando das nossas lutas. Aqui vai estar falando do nosso dia a dia. E aí ele diz: o que diremos, pois, diante de tudo isto? Tudo o que está acontecendo. O que nós vamos dizer diante disto? E é tão tremendo no versículo 31, que ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então a primeira pergunta que eu quero fazer a você: quem é que pode se levantar contra você? Quem é que pode? Quem pode? Você vai dizer: o meu adversário, o meu inimigo, junto com a sua turma. Sim, pode. A Bíblia, ela não diz que nós não temos inimigos. Pelo contrário, ela diz que nós temos. O livro de Efésios mostra isso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então mostra que nós temos uma luta, e nos ensina contra quem é essa luta. Então nós temos adversários. Agora, querido irmão, nós não podemos temer esse adversário. Nós não podemos ter medo dele. Não. Se nós estamos vivendo debaixo do senhorio de Jesus, se Jesus é o Senhor da minha vida, se eu estou vivendo debaixo da unção do Espírito Santo, eu vou ter medo de quem? Eu vou ter medo de quê? Porque a Bíblia afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Ué, o diabo e a turma dele. E daí? E daí? O Senhor da sua vida não é Jesus Cristo? Diga comigo: o Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Agora deixa eu te perguntar: quem é o Senhor do diabo? Quem é o Senhor do diabo? Me ajuda aí. Não é Jesus Cristo? Ele não é Senhor de todas as coisas? Então aquele que é Senhor de você, da sua vida, é Senhor do diabo também? Quem é o diabo para se levantar contra você? Se ele também está debaixo de ordem? Se ele também deve obediência? Estamos com medo de quê? Alô? Não, mas o diabo é poderoso. Ah, é? Você está se submetendo ao poder dele, ou você está se submetendo ao poder de Jesus Cristo? Você está debaixo da unção que ele traz, ou debaixo da unção que o Espírito Santo traz? Alô? Porque se eu me submeto à unção que o diabo traz, a minha vida será desânimo, a minha vida será medo, a minha vida será preocupação. Tudo isso vai acontecer, porque ele também é astuto. Ele cria situações e circunstâncias e nos faz passar por elas. E dentro da situação e da circunstância, é aí que ele tenta me prender, ele tenta te prender. E aí é que ele me leva a ter uma oração motivada por medo. Aí ele me leva a ter uma oração simplesmente motivada por necessidades. Mas se eu estou debaixo do Senhorio de Jesus, debaixo da unção do Espírito Santo, mudou a minha história. Quem é ele para se levantar contra mim? Quem é? Quem é ele para se levantar contra você? Não troque o senhorio da sua vida.
Não entre debaixo de nenhuma outra unção, a não ser a unção do Espírito Santo. Fundamentos. Fundamentos. Ah, mas o diabo pode isso, pode aquilo. Pode nada. Pode nada. Nem tocar em você, ele não pode. Você sabia disso? Nem tocar em você. Se ele não tiver a autorização de Deus, ele não pode tocar em você. Sabe por que Jesus diz assim, não deis lugar ao diabo? Porque a hora que eu der lugar, ele vai entrar. Mas se eu não der, ele não entra. Ele não entra. E se eu entendi o que é senhorio de Jesus, eu começo a viver debaixo do senhorio de Jesus. Se eu entendi o que é a unção do Espírito Santo, eu vivo debaixo da unção do Espírito Santo. Irmão, não é que eu não vou pecar mais. Se eu começo a entender isso, irmão, não significa que eu não vou pecar mais. Não é isso. Não significa que eu vou ser o super-homem, não é isso. Significa que a minha vida ganhou outro sentido. Significa que a minha vida está debaixo do poder de Deus e a unção de Deus. Lembra que eu disse para você, tem a graça de Deus também. Significa que quando eu peco, eu estou aberto para o senhorio de Jesus, aberto para ouvir a voz do Espírito. E Ele diz, ei, você errou, você pecou. Eu digo, amém, Senhor, então eu vou consertar. Eu vou pedir perdão, a graça me envolve, o perdão me envolve. Mas de novo, o poder do Senhor me envolve. E aí o diabo não pode mais contra a minha vida, nem contra a sua vida. É assim que nós precisamos entender. Quem? Diga de novo, quem será contra mim? Quem será contra mim? Se Deus é comigo, ninguém pode se levantar. Amém, querido? A segunda pergunta que eu quero pensar com você agora, primeiro é essa, quem será contra mim? Cadê o meu papelzinho aqui? Depois, querido irmão, versículo 33, quem vai te acusar? Quem, irmão? Quem? Quem é que vai te acusar? Uma arma poderosa que o inimigo usa, uma coisa que envolve o cristão, é exatamente isso, é a acusação. É a acusação. Ele vem, ele te acusa, ele lança uma palavra de acusação. Ele sabe que quando uma palavra é lançada, se nós dermos espaço para essa palavra, ela começa a ganhar terreno. É ou não é? É só lançar a palavra e não precisa ficar perto mais, sai. Lançou a palavra e vai embora. Sabe qual é o mecanismo? A pessoa fica pensando naquilo. E aquilo ganha um terreno na mente. Ganha um terreno na mente. Um pastor muito querido meu, não vou dizer o nome, mas a maioria aqui conhece, muito querido. Há um tempo atrás, alguns anos, ele estava diante de um projeto grandioso na vida ministerial dele. Mas por uma palavra de uma médica, aquilo machucou tanto com ele. Ele estava com um incômodo, umas dores e tal, e ele foi, fez o exame, sentou diante da médica na cidade dele. A médica pegou o exame, deu uma apertadinha nele e falou, meu querido pastor, a notícia que eu tenho para te dar não é boa. Os teus dias estão contados. Nem disse o nome da doença, porque nem ela sabia. Mas ela disse, a sua enfermidade é grave, o senhor vai morrer. E essa palavra entrou no coração dele. Entrou na vida dele de um jeito. Foi tão ruim para ele, tão ruim. E depois de 2 anos, ele descobriu que não era nada daquilo. Hoje, graças a Deus, vive uma vida perfeita. Uma palavra. Uma palavra. Então, querido irmão, cuidado com a palavra de acusação. Cuidado. Não deixa isso ganhar terreno na sua vida. Porque isso o diabo sabe fazer, ele sabe fazer muito bem. Mas eu preciso entender, querido irmão. Se eu tenho um acusador, eu tenho um intercessor. E a Bíblia nos ensina que Jesus é nosso intercessor também. Junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede, porque não sabemos nem orar como convém. Essa é a verdade. A intercessão do Espírito Santo é um pouco diferente da intercessão de Jesus. Às vezes nós estamos diante de Deus pedindo alguma coisa,
E essa coisa, amanhã ela não será boa para nós. Porque nós vivemos muito do momento, do desejo do momento. E a gente ora, e eu, pela Bíblia, eu sei que o Espírito Santo diante de Deus fala assim: Pai, não escuta essa oração não. Não escuta não. Porque ele nem sabe o que ele está pedindo. Isso aí daqui a um tempo vai ser terrível na vida dele, então não escuta não. Por isso que a Bíblia nos ensina que existem momentos que nós precisamos orar em línguas estranhas. E se você ainda não faz isso, você precisa de um batismo, você precisa do mover do Espírito. Agora estou falando de um mover, para você começar a orar em línguas. Porque a Bíblia nos ensina que quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, eu não espero entender nada, que você não vai entender nada. E é para não entender mesmo. Porque aí é uma comunicação espiritual, é o seu espírito com o Espírito Santo. Ali é uma comunicação. Você não sabe o que está pedindo, você não sabe o que está desejando. Glória a Deus, é assim que funciona. Mas agora a intercessão de Jesus é diferente. A intercessão de Jesus é contra o acusador. Quando o acusador vai diante de Deus para me acusar, para te acusar, Jesus imediatamente entra com a intercessão. Ei, não é assim não. Não é assim não. Não, mas ela não presta. Não, é assim não. Não, mas ele é isso aqui. Não, é assim não. Não é. E a intercessão dele é tão alta, que Deus não vai nem ouvir a acusação do diabo. O diabo está ali: não, mas é assim, assim. Jesus: não é não, não é. Acabou, não é. Alô? É uma intercessão diferente. Ei, quem vai te acusar? Para com isso. Existem dois tipos de acusações. Uma que vem de fora e outra que já é plantada dentro do ser humano, e aí ele mesmo está acusando. A autoacusação é terrível. Terrível. Já disse isso uma vez ministrando com um rapaz que foi garoto de programa. E se converteu, pediu perdão. A luta dele era ele se perdoar. Deus já havia perdoado. Ele já era uma nova criatura, mas ele não se perdoava. Tomava vários banhos por dia. Porque ele falava: William, eu preciso me limpar. Ei, para! O sangue de Jesus se limpou, calma, teu passado já foi. Quando ele descobriu que ele precisava crer na unção de Deus, que veio a graça de Deus, e que pela palavra ele estava perdoado, pronto, começou tudo novo na vida dele. Então cuidado com algo que foi implantado dentro da sua mente. E para você de se acusar. Para você desse complexo de culpa, esse sentimento de culpa, para com isso. Você tem um intercessor. Diz uma história, não sei se é verdade, história. Martinho Lutero foi o homem que ele restaurou aquilo que estava na Bíblia, a salvação pela graça, a salvação pela morte. Ele veio e trouxe isso, essa restauração. Uma das coisas que ele protestou contra todo o sistema da época foi isso. Para de vender indulgência, para de vender passagem para o céu. Não precisamos disso. E ele é levantado por Deus para isto. E diz uma historinha que ele estava dormindo. Estava lá no quarto dormindo. De repente lá vem o capeta. Acorda aí, acorda aí. Você não está falando aí que está falando isso e aquilo? Você não está falando que a salvação é de graça, que tal. Acorda aí. Aí ele olhou e falou: você vira para lá, vai embora daqui. Ele falou: não vou não, acorda aí, vamos lá, acorda aí. Vem cá, levanta, vem aqui, levanta aí. Ele falou: tá bom, o que você quer? Ele falou: olha lá na parede, olha lá, eu fiz a lista dos seus pecados, olha lá, olha que lista grande, faltou parede. Próxima vez arruma um quarto maior. Faltou parede, olha lá, Tá vendo quantos pecados você tem? Você está achando que você é o quê? Quem é você para se levantar? Quem é você para tentar reescrever a história da igreja? Quem você pensa que é? Olha lá, quanta coisa lá. E ele leu, falou: você tem razão. Mas deixa eu falar, você faltou um aqui, escreve um que faltou aí. Tem um que você não pôs ali, mas eu fiz também, põe lá. Põe ele para pôr. Mas deixa eu contar uma história para você, o diabo. Vem cá, escuta aqui. Presta atenção, você tem razão em tudo que você fez, você está certo. Mas deixa eu te mostrar uma outra verdade também. Tudo que você escreveu é verdade. Deixa eu te contar uma outra história que é verdade também. Ele correu lá, achou um tinteiro cheio de tinta vermelha.
Chegou longe da parede, pá! Ah lá, ó. Cadê a acusação? O sangue de Jesus apagou toda a acusação. Não há mais acusação contra mim. Eu não tenho mais nada do que me envergonhar. Nada. 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 Alô? É assim, querido irmão. Talvez eu faça estrago aqui, mas eu estou com vontade de fazer. Pode fazer, Edgar? Pode ou não? Para marcar bem isso. Pagou tudo! Tudo! Eu não tenho do que me envergonhar, você não tem do que se envergonhar. Nada! Nada! Quem pode nos acusar? Ninguém! Ninguém! Outra pergunta. Quem me condenará? Versículo 34. Quem me condenará? Quem? Quem vai te condenar? Quem? Se Jesus já pagou o preço, quem vai te condenar? Às vezes eu fico pensando, o diabo diante de Deus, como eu não planejei essas coisas, e lá vem o diabo, vou fazer o papel do diabo aqui, e lá vem o diabo com uma caixinha, com uma maleta, cheia de nota promissória. Está aqui, ó. Toda a sua dívida comigo está aqui, ó. E eu vou te condenar. Você não tem como escapar. Está aqui. Está aqui. Viu? Tá? Tuas notas promissórias estão tudo aqui, ó. Viu? Que nota promissória? Lembra quando você mentiu? Você assinou uma notinha promissória aqui, ó. Lembra quando você fez aquele trabalhinho lá para roubar o namorado do outro? Lembra? Aqui, ó. Você me pediu um favor, tá aqui, ó. Você me deve. Você me deve. Mas é tão maravilhoso quando você vai para o livro de Colossenses. Deixa marcado aí Romanos. Adianta um pouquinho para Colossenses. Deixa marcado, nós vamos voltar lá. Colossenses 2. É só um pouquinho para frente. Às vezes nós pensamos que nós estamos endividados com coisas e tal. Endividado com o diabo, endividado com isso. Para com isso, irmão. Para com isso. Versículo 13, Colossenses 2,13 diz assim, olha. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado, olha que coisa tremenda, o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Aleluia! Querido irmão, quando o diabo foi lá diante de Deus para te acusar, Jesus estava lá junto com ele e diz: ei, abre a sua caixinha, abre a sua maleta, pode abrir, pode abrir. Você está achando que você vai condenar o pastor Edgar? Você está achando que você vai condenar o irmão, a irmã? Abre a sua maleta, pega toda a nota promissória que eles devem para você, pega tudo lá. E quando o diabo abriu a caixinha dele,
Não tinha nada lá dentro, porque Jesus tirou tudo da caixinha dele, pregou na cruz do Calvário e diz: eu venci a morte, e a acusação que pesava sobre você não existe mais, está tudo aqui, ó. O que Romanos diz? Está debaixo dos meus pés, nada pode te condenar. Diga comigo, quem é que pode se levantar contra mim? Mas fala com convicção, irmão. Você não quer viver debaixo da unção do Espírito? Você quer ou não quer? Quer ou não quer? Então diga: ninguém pode. Ninguém pode se levantar contra mim. Ninguém pode me acusar. Ninguém pode me condenar. Ninguém pode. Quarta pergunta que eu quero pensar com você: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Quem? Quem? Tribulação, angústia, tristeza, profundidade, coisas desse mundo, coisas do porvir, principal. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Querido irmão, hoje eu penso assim: esse tempo que o Evangelho vive no mundo, ao redor do mundo hoje, nós acabamos nos distanciando tanto da verdade. Falo isso com pesar e tristeza no coração. Acabamos nos desviando tanto, querido irmão, e é por isso que é uma preocupação num grupo de pastores do mundo afora, de voltar à nossa essência. Porque hoje, querido irmão, sabe como nós estamos lidando com a igreja, ensinando a igreja tão rasamente, que hoje, querido irmão, sabe o que tem separado pessoas do amor de Jesus? Um cigarro. Sabe o que é um cigarro? É um pedacinho de papel com um pouquinho de fumo ali dentro. Alô? Sabe o que tem separado pessoas do amor de Jesus? Uma cerveja. Sabe o que tem separado pessoas do amor de Jesus? Uma namorada ou um namorado. Uma dificuldade. Uma tristeza, uma decepção. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Vamos viver debaixo do amor de Jesus, da unção do Espírito Santo. Hoje coisas tão pequenas nos separam do amor de Deus. Tão pequenas. O dia que eu parar de fumar, eu vou para Jesus. O dia que eu parar de beber, eu vou. O dia que eu parar disso, parar daquilo, eu vou. Não. Trocamos o amor de Jesus por tantas bobagens. Por tantas pequenas coisas. Quando uma oração movida pela fé, ele diz: o que vai me separar do amor de Jesus? Ele diz que nem a morte nos separa. Nem a morte. Nada nos separa. A hora que eu entender que Jesus é Senhor da minha vida, que Ele é meu Salvador, mas Ele é meu Senhor. A hora que eu entender que eu quero viver debaixo da unção do Espírito Santo, não. Eu vou começar a entender que existe algo chamado domínio próprio. Que eu não vou me subjugar a estar debaixo de qualquer coisa. Que eu não vou adicionar na minha vida, querer coisas na minha vida que vão me separar do amor de Deus. Porque a hora que eu estiver debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo do senhorio de Jesus, o pecado não será tão desejoso? O pecado não será tão amado? Porque os meus desejos começam a mudar. Eu começo a desejar o que o Senhor deseja. Eu começo a amar o que o Senhor ama. Vamos falar em termos de igreja? No mundo hoje? Você sabe qual é o maior motivo das pessoas saírem de igrejas? É motivo pessoal. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não está entendendo aquela coisa que é uma tão verdade. A brasa fora do braseiro, o que acontece, irmão? Querido irmão,
É hora de viver debaixo da unção do Espírito. É hora de entender que Deus colocou em mim, colocou em você algo poderoso, algo grandioso como o Espírito Santo. Que se eu desejar viver debaixo da unção dEle, as coisas começam a mudar na minha vida. Ele começa a me direcionar. Porque eu estou debaixo do senhorio de Jesus. Aí muda até o meu tipo de oração. Aí eu passo a orar com fé. Aí não serei mais dominado pelo medo. A motivação das minhas orações não serão o medo. Mas diante das lutas e da dificuldade é essa, Senhor. Olha, a coisa está tão difícil aqui embaixo, que nesse mês de julho, eu preciso todas as semanas, meia horinha da atenção do Senhor para planejarmos como sair disso. Mas movidos por fé, movidos por esperança, movidos por ânimo, movidos por aquilo que Deus fará na sua vida e não por medo. Começamos a focar diferente, a ver diferente, a pensar diferente, a agir diferente. O que nos separa do amor de Deus? O que nos distancia do amor de Deus? Última coisa, última pergunta. Versículo 32. Versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou. Qual é a pergunta que vem aí, querido irmão, depois disso? Não nos dará, juntamente com ele, o que, irmão? O que, querido irmão? O que, querido irmão? Diga comigo todas. Fala com convicção, todas. Diga de novo, todas. Todas as coisas. Se eu começar a entender o que é viver debaixo da unção do Espírito, se eu começar a entender e desejar viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo, se eu entender que a unção do Espírito que vem para mim não deve ficar e morrer em mim, mas que a unção me dará e me trará trabalho, e eu vou trabalhar, eu vou repassar aquilo que veio. Se eu começar a entender isso, muda tudo na minha vida, muda tudo. Porque às vezes nós não entendemos as coisas de Deus. Aqui, irmão, esta pergunta desmistifica muita coisa e desafia a minha fé e a sua fé. As demais não tanto, mas essa aqui, ela é um desafio para a minha fé. Me desafia. Porque uma coisa que nós nos envolvemos, uma coisa que nós perdemos a direção e queremos viver debaixo de um mover do Espírito e não da unção do Espírito, são as nossas necessidades, são as circunstâncias da vida. Quando eu não estou debaixo do senhorio de Jesus, quando a coisa aperta, eu quero mover. Eu quero correr atrás de um mover. E essas outras coisas influenciam tanto na nossa vida. Agora, tem gente que tem um pensamento. Eu não vou contra o pensamento de ninguém, você é livre para pensar o que você quer. Os seus pensamentos te levam a uma decisão. E tomar decisão é fácil. Difícil é conviver com a decisão que você tomou. Isso é que é difícil. Dizer sim ou não, você fala e pronto, acabou. Agora, vai conviver com sim depois, vai conviver com não depois. Só para entender isso. Tem gente que diz assim, não, eu vim para Jesus, mas eu não estou preocupado com as demais coisas. Você acha? Eu não estou preocupado com isso não, nem quero isso. Olha, se você não quer, tudo bem. Mas Deus está interessado em te dar. Aí mudou a história. Aí tem o seu lado e o lado de Deus. Porque aqui é uma pergunta que ele faz. Ele não negou o seu próprio filho. Não negou. E ele vai te negar as demais coisas? Que isso? Que pensamento é esse? Que pensamento pequeno religioso é esse? Não, mas Deus não está preocupado com onde eu vou morar, que carro que eu vou ter. Deus não está preocupado se eu vou ter dinheiro amanhã ou não. Ah, não. Deus não está preocupado com isso não? Você acha que não? Só para pensar com você, quer ver uma coisa? Não, você tem filho. Quantos? 3 filhos. Quantos homens e quantas mulheres?
2 homens e uma mulher. Vamos falar da Gabi, vamos falar da mulher. Você como pai, se ela te pede uma roupa, você vai e compra a roupa, e você dá a roupa para ela. O que é mais importante para você, a roupa ou ela? Ela. Hã? Ela. Tem certeza? Mas você pagou caro naquela roupa. Ela te pediu uma calça que custou R$200. Mas ela é mais importante. Ela é mais importante? Calça de R$300. Pode ser de 500, mas ela é mais importante. Querido irmão, ele é pai. E aqui nós estamos tentando medir o grau de importância que ele dá às coisas. Aqui nós estamos pensando, tentando ver o que é mais importante para ele. Agora, quando nós olhamos para o nosso pai, e a Bíblia diz que nós, sendo maus pais, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais ele que é um bom pai. Querido irmão, quando desculpa, continua me amando, mas quando eu penso que Deus está preocupado somente com a minha vida após a morte, isso é o principal. Vou repetir, isso é o principal. O que deve alegrar o meu coração é o meu nome estar no livro da vida. Isso é o primeiro motivo. Agora, quando eu penso que Deus não se preocupa com as demais coisas, sabe o que eu estou indiretamente dizendo a Ele ou pensando dele? Que Ele dá mais importância a uma casa no céu que será a minha morada e a sua morada do que o próprio filho. Alô? Eu me fiz entender ou não? Quando eu digo a ele, não, se preocupa não, deixa eu passar fome aqui, deixa eu passar frio, está tudo bem. O senhor não está preocupado com isso. Sabe o que eu estou dizendo a ele? Que diz a Bíblia que ele é dono de toda a riqueza, todo o ouro e da prata. Sabe o que eu estou dizendo a ele? Uma casa aqui para o Senhor é mais importante do que o seu filho Jesus. Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Eu não estou falando para você ser ganancioso. Eu não estou falando para você inverter Mateus 6,33, que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu não estou dizendo para você inverter esse versículo, correr atrás de todas as demais coisas. Aí está errado. Não, mas eu tenho que entender o que é viver debaixo do senhorio de Jesus. Eu tenho que entender o que é viver debaixo da unção do Espírito e não do mover. Alô? Pai, mãe, papai, mamãe, você está tão feliz porque seu filho está endividado, não está? Você está tão feliz porque seu filho está desempregado, não está? Nossa, eu vi outro dia, veio um pai aqui e falou, eu quero fazer um culto de ação de graça, porque meu filho está doente, endividado e vai morrer. Alô? Eu preciso, se eu quero realmente viver debaixo do senhorio de Jesus, e debaixo da unção do Espírito, eu preciso começar a ter noção de quem é Deus, preciso começar a ter noção de como Ele quer agir na minha vida, e me submeter a Ele. Me submeter a Ele. Se eu me submeter a Ele, as coisas começam a mudar. Se eu desejar viver debaixo da unção do Espírito, a coisa começa a mudar. Porque aí eu vou entender, pode acontecer o que for, nada me separa do amor de Jesus Cristo. Nada, nada, nada. Diga comigo, eu quero. Eu preciso mudar a minha vida. Deus nos ama por inteiro. A primeira preocupação de Deus é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Essa é a primeira preocupação. Isso tem que arder no meu coração e no seu coração. Esse tem que ser o desejo que impulsiona a minha vida, o desejo que faz o meu coração bater forte. Porque se Ele é preocupado comigo, Ele está preocupado com muitos que estão lá fora. Se Ele é preocupado comigo, Ele é preocupado com muitos que estão ao meu lado e ainda não têm a eternidade garantida. O que eu estou fazendo? O que me impulsiona a viver? E eu quero terminar aqui, querido irmão. Se eu desejo a unção de Deus, eu tenho que entender, o que Ele me der, não morre comigo, não fica comigo, eu vou compartilhar.
Se Ele me deu uma cura, não fica comigo, eu vou compartilhar. Eu vou desejar orar por aquele que está enfermo. Eu vou desejar. Eu vou querer. Isso vai arder meu coração. Porque quem recebe uma cura, no meu ponto de vista, não estou falando biblicamente agora, hein? No meu ponto de vista, tem mais, não só autoridade, condições de orar por um enfermo. Porque ele recebeu. Ele sabe o que é isso. Ele não só ouviu falar, eu ouvi uma história. Não, ele recebeu. Está com ele. Está com ele. Quantos de nós somos curados? De uma coisa pequena, de uma coisa grande, não importa. Quantos de nós somos curados? Qual é o desejo que eu tenho de sair e orar pelos enfermos? De tirar pelo menos 1 hora por mês, e falar, eu vou na porta de um hospital. Eu vou orar por alguém. Ou morre em mim, morre você. Recebi de graça a salvação. Meu passaporte está carimbado, de graça. Não tem mais acusador, não tem mais nada para me condenar, nada me separa, recebi de graça. Morreu em mim. Não falei para mais ninguém. Fundamentos para viver uma vida debaixo da unção do Espírito Santo.